Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa aula sobre geometria sagrada, onde o objetivo aqui é passar para vocês um pouquinho do que é essa magia, esse simbolismo, o que tem por trás dessas formas, né? Então, espero que vocês curtam esse conteúdo, porque realmente a geometria ela é muito mágica, né? Assim eu enxergo, né? A geometria ela entrou na minha vida com muita força desde 2019 e foi me revelando muitas questões, né? E aí eu fui entendendo como uma boa, né, engenheira de formação que eu sou, eu fui entendendo o porquê de muitas coisas, né? A minha mente ela é muito racional, então ela sempre buscava o porquê de entender algumas situações, né? E a geometria ela me trouxe esse embasamento, né? Essa possibilidade de enxergar o mundo com outros olhos, né? E assim, tudo na nossa vida é geometria. Tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe, né? É essa energia que vem da, de uma forma cristalina, né? E chega até nós na terceira dimensão através das fórmulas e dos símbolos, das formas e dos símbolos, tá ok? Então, vamos começar aqui. Então, um conceito, né, inicial sobre geometria sagrada. Na verdade, geometria sagrada é tudo aquilo que você consegue enxergar um significado por trás, né, de uma imagem. Então, seja ela um símbolo, uma forma, um desenho, um gráfico, são representações que passam para nós algum tipo de informação, né? Então, o símbolo, o que acontece? Quando a gente olha um símbolo e se conecta com ele, né, é, é, a gente fala que é como se aquilo ressoasse em nós, né? Existe um gatilho dentro do nosso campo, né? Dentro do nosso corpo, dentro do nosso DNA, que reconhece aquela imagem, né? E quanto mais forte for aquela experiência, né? Mais forte é essa ressonância, né? Então, por exemplo, em algum momento da minha vida, vou falar da vida atual, né? Eu tive alguma questão com um desenho circular. Então, sempre que eu ver um desenho circular, aquilo vai ressoar em mim e vai ter um gatilho que vai fazer com que eu lembre da situação que eu vivi onde tinha aquela imagem circular, né? Então, é realmente assim, a geometria, ela está muito ligada entre o nosso consciente, que é só 5%, no máximo 5% daquilo que a gente conhece, e 95% está no nosso inconsciente. Então, a geometria, através das fórmulas e dos símbolos, das formas e dos símbolos, ela faz essa ponte, né? Ela faz essa conexão, porque o nosso subconsciente ele reconhece todos os símbolos da geometria sagrada que têm sido utilizados no mundo desde sempre, né? Quando a gente estuda profundamente a geometria, a gente vê que a criação do mundo, né, ela tem uma origem geométrica porque ela tem uma origem energética, né? A geometria nada mais é do que uma frequência e uma vibração. Então, quando a gente fala de geometria sagrada, às vezes a gente acha que está tudo muito distante de nós, mas está muito perto. O nosso corpo é uma verdadeira geometria, né? Se a gente estudar realmente a fundo a geometria, a gente vê que tudo tem formato geométrico. Tudo que você possa imaginar é, na sua vida. Então, por exemplo, você pega um copo de água para beber, né? Dentro da água você tem as moléculas do H2O que formam uma estrutura cristalina entre os átomos, né? Essa estrutura é geométrica, né? O seu corpo é cheio de átomos, cheio de células, né? E esses átomos têm uma estrutura geométrica. E por aí vai, a gente vai vendo conforme vai estudando a geometria,
quanto é grandioso tudo isso, né? O quanto é muito bonito. Então, o que a gente tem, então, é que a geometria, voltando aqui, né, para o consciente e inconsciente, que a geometria ela faz essa ponte, né? Às vezes a gente tem o nosso inconsciente, que é o nosso ego, e o nosso consciente, né, que é o nosso coração, a nossa verdade. Muitas vezes eles não falam a mesma língua, né? Porque o ego só quer proteger a gente, não quer que a gente viva novamente alguma coisa que a gente viveu e que não foi tão bom. E o nosso coração, ele vai seguindo a intuição e ele vai mostrando o caminho para a gente. Então, a geometria ela vem fazer essa ponte, né? Tanto nos outros corpos, nos corpos espirituais, mentais, emocionais, mas principalmente no corpo físico, né? A gente percebe quando a gente está estudando a geometria que tudo é uma coisa só, né? Aí, quando a gente pega a malha cósmica, a malha planetária e a malha física do nosso corpo, a gente percebe que somos um, né? Então, quando a gente diz eu sou o outro você, eu estou dizendo isso, né? Que eu aqui no corpo físico, eu sou o espelho, né? Na malha planetária, eu sou o espelho na malha cósmica, né? E assim por diante. Então, a palavra mesmo, né, geometria, o que que ela significa? Ela significa medir a Terra. E ela era muito usada, né, ela começou a ser usada na época do Egito, porque eles tinham que medir os terrenos, né, nas construções civis, e aí começou a se usar muito essa palavra, geometria, e daí é da onde veio a geometria da parte da matemática. Né? Se a gente for olhar a fundo essa questão, a gente vai ver que toda a geometria são os ângulos, né? Então, para fazer as construções, você tinha que ter o ângulo correto, porque senão a construção não acontecia, você não conseguiria erguer um prédio, por exemplo, com o cálculo das fundações dos ângulos errados, né? Mas isso dentro da matemática. Mas se a gente for pegar a geometria de uma forma ampla, a gente vai ver que ela vem e ela significa o início de tudo, né? É onde iniciou-se a formação do mundo, né? Quando houve a explosão, a partir do ovo cósmico, a partir do início, de um ponto inicial de tudo, e aí inicia-se toda a matemática, inicia-se toda a criação do universo. Então, era da onde era um caos, tornou-se a ordem, né? Então, dentro da geometria, a gente fala muito isso, né? Que o caos ele leva você para a ordem e a ordem leva você para o caos, né? Que é tudo inversamente proporcional. Então, essa questão da geometria, ela traz isso para nós, né? Ela faz com que a gente se conecte a nós mesmos, né? Ela faz com que a gente se conecte a tudo que há, a energia sagrada que já existe em nós, né? Então, dentro de uma construção, por exemplo, o que torna essa forma sagrada? São as proporções com que ela é construída, né? E a direção para onde ela está apontando. Então, tem muitos estudos dos gregos e dos egípcios em relação a isso, né? Então, um símbolo, e aqui eu não vou me ater a todas essas informações, né? Dentro da parte da construção, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a proporção áurea e é a relação que a geometria tem com a construção a partir da proporção áurea. Mas assim, eu quero me atentar aqui à questão dos símbolos, né? O símbolo, ele tem ao mesmo tempo um poder pessoal e um poder histórico, né? E isso ressoa no nosso campo, ressoa no nosso DNA, porque nós estamos aqui, né, nesta existência e vamos ficar aqui por um período de tempo, né? Mas já tivemos muitas outras existências. Então, conforme a gente vê uma imagem, a gente ressoa com aquilo, porque a gente se lembra, né, de que a gente já esteve presente em alguma situação que foi trabalhada a geometria em nós, né? Então, quando a gente olha um símbolo,
e aquilo ressoa com a gente pode entrar naquela informação e lembrar de coisas muito importantes, né? De repente situações alegres, situações tristes, né? Mas não importa. O símbolo físico, ela é a experiência de que aquilo existiu. É uma mensagem que a gente recebe que pode nos curar de determinadas situações. Então, qualquer símbolo, qualquer um, né, que você receba, que você intua, que você veja, ela faz parte dessas informações. E os símbolos, eles estão aqui para que a gente possa interpretá-los e que a gente possa entendê-los. Porque a nossa mente é uma mente muito linear. A nossa mente, ela quer saber o porquê. Então, a geometria, ela trouxe através de muitos estudos e muitos estudiosos, muitos filósofos, muitos pesquisadores, essas informações. Não todas as informações, muitas informações ainda vão chegar, né? Vão ser reveladas, mas grande parte já está aí para o nosso entendimento. Então, eu associo muito a geometria a essa questão da magia, né? Porque não importa se aquele símbolo que você está vendo é um símbolo muito antigo ou é um símbolo novo, porque ele traz consigo uma verdade, né? E a magia é isso, a magia é algo que a gente muitas vezes não consegue tocar, mas a gente sabe que ela existe e a geometria é uma magia pura. Então, né? E o mais incrível da geometria é que, por ela ser uma magia, né, ela tem o poder de conversar diretamente com a nossa alma, com a nossa experiência. E é por esse motivo que a gente reconhece muitas coisas. Por exemplo, se a gente vai para um lugar que tem um templo, né? Se a gente vai para um lugar que tem uma muralha em ruínas, se tem algum lugar que tem um manuscrito e você passa a mão, ou se você só olha, se você só toca, parece que as informações caem assim com você, que é o que a gente chama dos downloads, né? Então, por quê? Porque é tudo número, né? Pitágoras já dizia que Deus era um grande geometra, né? Porque ele fez tudo a partir dos números, tudo a partir de matemática. Então, o número, o som, a frequência, tudo é uma grande geometria. E aqui não é uma utopia, isso daí é científico e é comprovado, né? E aí a gente realmente fala, quando a gente entende isso, porque a nossa mente ela precisa entender. E quando a gente começa a perceber isso e a entender, a gente fala, uau, que incrível, né? Que incrível e aonde, quantas informações tem nisso tudo, né? E então, como eu falei de Pitágoras, né, vou entrar nesse assunto agora. Pitágoras foi a primeira pessoa que trouxe que todo o universo era formado por números, né? Ele trouxe isso através da matemática, né? E depois, na verdade, de Pitágoras veio Platão, que reforçou isso com a ideia dos sólidos platônicos, que diz que os sólidos são os tijolos do universo, né? E então, para os antigos gregos, né, a geometria era e sempre será, né, a forma mais concreta que a gente tem de traduzir aquilo que é abstrato, aquilo que a nossa mente não consegue entender. Então, Pitágoras, veja, a gente está falando do ano de 400 a.C., né? E aí ele começou a estudar muito sobre isso e, e depois existem fatos concretos que mostram construções de templos originadas na geometria.
com símbolos geométricos. Isso na época, sei lá, 5 a.C., né? As pirâmides do Egito tem muito isso, tem essa energia, né? O formato da pirâmide ela tem um significado, né? Tem um simbolismo da flor da vida dentro de uma pirâmide tipo a 7 metros de altura, né? Então tudo isso foi compondo e foi confirmando o que Pitágoras trouxe para a gente no ano 500 a.C. Então é muito interessante porque se a gente olhar a história da humanidade, né, e a gente não tem o costume de fazer isso, mas a gente atualmente, né, a gente está nesse ritmo de que é tudo para ontem. Então a gente vive correndo e a gente não tem esse costume de pesquisar, de olhar, de voltar atrás na história e observar. Então, quando a gente pensa, né, nesses templos, né, que foram construídos no século II depois de Cristo, no século V, essas igrejas, né, na Europa tem igrejas muito assim, que foram construídas no século II depois de Cristo, principalmente na região da Inglaterra e da Escócia, né? A gente vai vendo que ali toda a construção ela foi baseada na geometria, ela foi baseada em números, né, em proporções. E isso assim em muitos lugares do mundo. Se você pegar, por exemplo, Grécia, daí você pega Turquia, aí você pega Egito, né? Estou dizendo assim do velho continente realmente, né? Porque aqui a América do Sul aconteceu mais tarde, mas também tem muitas coisas com essa simbologia. Então, o que acontece é que naquela época, as pessoas que eram responsáveis por essas construções, né, elas tinham uma conexão muito forte com a natureza. E a natureza ela está diretamente associada à geometria. Então, percebam que naquela época, né, não tinha computador, a gente não tinha o Google que nos dava todas as respostas. Então, era simplesmente assim você observar. Você ficava num estado de observação profundo, né? E quando a gente observa as coisas que estão acontecendo, a gente começa a se conectar com o todo, né? Então, o surgimento dos símbolos geométricos também tem a ver com isso, né? Essas pessoas, né, que iam observando, elas iam aprendendo a ler esses campos energéticos, né? E aí foram se criando esses locais sagrados, né? Então isso era feito lá na antiguidade, lá na pré-história, né? Dentro das cavernas, nos bosques, isso foi sendo trazido para dentro dos templos, né? Foi sendo trazido porque aí já existia uma reunião de pessoas, né? Porque antigamente, né, na época do Paleolítico, do Neolítico, era um grupo pequeno. E daí, conforme foi se formando as cidades, né, o grupo foi aumentando. Então, eles foram construindo, né, os templos e com isso teve uma questão positiva, que foram essas construções usando a geometria, mas também teve a inclusão dos dogmas aí, né? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Então, acho que a principal questão da geometria sagrada hoje é a gente perceber as leis herméticas e elas se conectam muito com a geometria sagrada, né? Então, a principal delas é tudo que está em cima está embaixo, né? E a gente vê isso na energia do Merkaba, né? Que é aquele triângulo, né? Aquela estrela tetraédrica, que é o nosso veículo multidimensional. E a gente vai falar nela um pouquinho mais para frente. Então, dentro da geometria, a gente vê o seguinte, que o mundo que a gente vive hoje, aqui, o microcosmos, é a mesma coisa quando a gente expande isso e a gente olha para o macrocosmos, né? Então,
da mesma forma que os átomos e as moléculas giram aqui no nosso corpo, né? Se a gente pegar a órbita dos planetas no macrocosmos, é a mesma coisa, né? É da mesma forma que acontece esse movimento. Então, esse é o grande princípio da correspondência. Tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora. Então, aqui o objetivo é a gente falar disso e a gente falar para que isso realmente haja uma expansão dentro de cada um de vocês que estão assistindo, que haja uma expansão de consciência, né? Então, gravem essa frase, né? Tudo que está acima é igual ao que está abaixo, né? Essa é a base que compõe toda a ciência sagrada, né? Onde dentro da manifestação do universo é refletido toda a nossa vida, né? Então a gente consegue, a partir dessa frase, entender a formação do universo e a formação da vida do homem nessa representatividade, né? Nessa terceira dimensão. Então, a geometria sagrada, né, ela não se refere apenas às figuras geométricas trazidas de uma forma clássica para nós, né, como a bússola, o círculo, o triângulo, o quadrado, mas também ela trabalha essencialmente as relações do nosso corpo, né, de todas as formas de manifestação de vida, de tudo que existe no universo, como então a estrutura dos animais, das plantas, das formas, dos cristais, né? E a gente vai ver mais para frente quando a gente falar um pouquinho sobre a proporção áurea. Então, cada forma geométrica ela tem um significado simbólico e psicológico que ressoa com o nosso campo. Então, tudo que é feito pela mão do homem incorpora esses símbolos e se torna um veículo de ideias e de criatividade que é incorporado dentro da geometria. É lindo demais, é realmente muito forte, muito potente. Então, quando às vezes a gente olha uma imagem de um triângulo, a gente não imagina o que tem por trás dessa imagem e o simbolismo que isso traz. Então, como eu falei, né, a gente pensando lá nos elétrons, nos prótons, né, nos átomos, a gente pensa, nossa, que interessante, né? Mas o que isso significa na nossa vida? Então, se você vê a forma como o elétron gira em torno dos átomos, é a mesma forma que os satélites dos planetas giram em torno de si próprio, né? Então, é como a gente pensar na galáxia, como a gente pensar no planeta, é como a gente pensar nessa vastidão imensa que é o universo. E aqui eu trago uma frase dos pleiadianos que eu gosto muito dela. E é uma frase que eles falam sobre a geometria, né? Então, a fonte criadora é a energia pura e perfeita que existe em cada quark. Quark é a quantidade de energia menor que existe, que se conhece hoje, né? De cada quark, de todos os átomos que existem em todos os universos. Perceba que a fonte criadora existente nos quarks dos átomos dos sóis é a mesma fonte criadora presente nos átomos do vírus. A diferença é a quantidade dessa presença da divindade. Quanto mais quantum, quer dizer, quanto mais energia, né, de manifestação existe ali, mais fonte criadora tem naquele espaço, naquela criatura, naquele símbolo. Nós somos reflexos individualizados da fonte criadora. Portanto, somos todos apenas um. Então, isso é uma mensagem dos pleiadianos. Então, sempre quando a gente fala eu sou o eu sou, ou eu sou o outro você, o que eu estou dizendo? Que eu sou a fonte criadora, que eu sou essa energia de tudo que há, e eu sou uma grande geometria. Então todos somos seres energéticos e estamos aqui nesse corpo denso dessa terceira dimensão, né, acessando a energia da quarta e da quinta dimensão em alguns casos, através
de vibrações, e vibrações são uma geometria sagrada. Então, quando a gente usa a geometria sagrada de uma forma concreta, nessa terceira dimensão, a gente está projetando e acessando os nossos outros eus na quarta dimensão, e na quinta, e na sexta, e na sétima, depende do seu grau de consciência, né? E a gente vai recebendo essas orientações da nossa egrégora, e a gente vai percebendo que a gente é realmente o todo, né? A gente está ligado a essa energia cósmica, né? Então estamos aqui materializados nesse corpo hoje, né? Mas também temos essa origem cósmica. Então nós somos esse todo, né? Então é muito interessante trazer essa informação de geometria para esse nível, né? Um nível mais profundo, mas também muito real, né? Então, voltando aqui às formas geométricas, né, que é o objetivo aqui dessa aula, é passar um pouco dessas informações para vocês e de que forma vocês podem usar essas formas também no dia a dia, né? As formas geométricas são arquétipos, né? E esses arquétipos estão dentro de nós e ao mesmo tempo fora de nós. Então, não falando de geometria agora, mas, por exemplo, se eu trouxer para vocês o arquétipo do explorador, né? O que é o explorador? O explorador é aquele que vai lá, que faz, que tem coragem, que não tem medo, que não se para, né? Então, isso está dentro de mim, mas também está fora, porque daí eu vejo alguém que tem esse perfil, eu falo, nossa, eu quero ser igual a ele. Eu quero fazer as coisas que ele faz, eu me inspiro naquela pessoa, né? Um outro arquétipo que todo mundo conhece, da curandeira, né? Da grande mãe. Então é aquela que acolhe, é aquela que é amorosa, né? Aquela que contempla. Então, será que eu tenho essa energia dentro de mim? Né? Porque eu conheço uma pessoa que é assim. Ah, e se eu não tenho? Se eu percebo que eu tenho mais a energia, né, desse explorador e eu quero equilibrar dentro de mim, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar ferramentas para que eu acesse também essa energia que está disponível para mim, a energia da curandeira, da grande mãe, né? E assim é com a geometria. Então a gente vai ver que tem muitas formas geométricas e o que elas significam. Então, será que eu tenho mais a energia do círculo dentro de mim, que significa unidade, significa criação? Ou será que eu tenho mais a energia do quadrado, que significa estabilidade, né? A firmeza, a presença. Sabe? Entende? Então, assim, é por aí que a gente tem que olhar a geometria. Então, como ela traz muito essa questão de formas arquetípicas, né? Elas representam crenças, elas representam aquilo que a gente acredita. E a crença, como que é formada a crença em nós? E a crença é positiva ou negativa, tá bom, gente? Então, assim, a crença, ela é tudo aquilo que a gente acredita. É tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente sentiu, tudo que a gente presenciou e tudo aquilo que a gente viveu, né? E aí se forma a crença, se forma aquela crença. Então, por exemplo, uma figura geométrica que é muito conhecida é o hexagrama, que é o Merkaba, né? Que as pessoas dizem que você entra dentro do Merkaba, é seu veículo de luz e ele te traz proteção. Por que ele te traz proteção? Porque ele também é reconhecido como a estrela de Davi, né? Dentro do judaísmo, ela é muito forte, né? Dentro do cristianismo, a gente tem a cruz, que também é um símbolo de proteção. Então, percebe assim que são imagens que foram, com o passar do tempo, trazendo essa simbologia e aquilo foi sendo enraizado em nós, né? E a gente tem também uma simbologia que é a simbologia dos iniciados, que a gente chama, né? Que é a Vesica Piscis. E esse símbolo ele é encontrado, né? Na tampa de um poço na cidade de Glastonbury, na Inglaterra,
né, na chalice well, ou na fonte do cálice, né, que a gente chama. E lá tem uma imagem em ferro fundido da Vesica Piscis, da energia masculina e feminina. Dizem, né, que Glastonbury é Avalon, né? Era onde Avalon existia, era onde existiam as bruxas, onde existiu o rei Arthur, onde existiu Merlin. Então é uma cidade realmente muito mágica, né? E tem uma energia vibracional extremamente elevada. E assim, qualquer símbolo, né, dentro da geometria sagrada, ele pode ser considerado um arquétipo, né? Não importa a forma, né? Então, estou fazendo uma meditação, recebi um símbolo lá, desenhei um símbolo, ok. Então, o que vem para você intuitivamente que é aquele símbolo? Aquele símbolo me traz proteção, aquele símbolo me traz calma, me traz clareza, me traz abundância, ok, me traz expansão. Então, usa aquele símbolo em você, né? Tudo que chega através de você, através da intuição, é algo muito poderoso, né? E sempre ela vai se expandindo. Então percebam isso, que a geometria sagrada ela nunca acaba, ela só vai expandindo, 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 né? E então todo símbolo, ela é uma linguagem do seu inconsciente. É a melhor forma que o seu inconsciente tem de expressar para você uma comunicação, né? É a forma que ele tem através da sua mente racional de trazer um conteúdo psíquico, né? E ela vai trazer muitas informações através da energia do inconsciente coletivo, né? É uma rede muito interessante que envolve isso, né? E às vezes você está lá, né, você estava lá quando você era criança, quando você era adolescente, pegando um pedaço de papel e fazendo um símbolo. De repente saiu um cubo, de repente várias estrelinhas, de repente vários círculos. E o que isso que significava naquela época para você, né? Então a gente vai ver aqui algumas simbologias de algumas formas que talvez ajudem vocês a perceber tudo isso. Então, com o passar do tempo, o que foi acontecendo, né? Quando veio essa formação dos clãs e das cidades, né? E tudo isso foi aumentando, né? Foi tendo uma desconexão com os símbolos inicialmente presentes na nossa vida. E aí vem essa perda dessa racionalidade, dessa intuição, né? E sendo substituído então pela racionalidade e pela lógica, né? Então a gente começa a trabalhar muito mais a nossa mente, a nossa energia mental, e a gente decai com a nossa energia emocional, a nossa energia da intuição. Então, com isso, né, surgem então os comércios, daí bem mais para frente surgem as indústrias e começa a ter uma separação da natureza. Então, a geometria ela era muito presente quando era aquele tempo e espaço da observação, do sentir, da presença, e de repente isso vai se dissolvendo, né? Então, as pessoas elas foram se afastando do autoconhecimento, elas começam a trazer para dentro de si um sentimento de solidão e elas esquecem que o símbolo ele faz essa conexão do consciente e do inconsciente, né? Ela esquece que o símbolo mostra para nós o caminho que nós temos que percorrer intuitivamente e que nos leva à cura interior, né? Então é interessante colocar isso aqui porque o quanto a gente está desconectado dos nossos saberes, né? E por que a gente escolheu isso, né? Então a gente tem possibilidade, mesmo estando hoje no ano de 2022, né, pelo calendário gregoriano, nós temos essa possibilidade de estar de volta a esse estado de presença, a essa conexão com os símbolos, com essas energias, né? Mas a maioria de nós ainda está muito ligado
nessa questão racional, na questão da matéria, né? Então fica aqui uma informação interessante em relação a isso, né? E vamos falar agora então sobre algumas formas da geometria, né? Que acho que esse também é o objetivo dessa aula, para que a gente possa entender o que essas formas querem dizer para nós, né? E como que a gente pode usar um pouquinho elas na nossa vida, né? Então, existem algumas formas básicas dentro da geometria, né? Basicamente, a geometria ela é formada por formas simples, só que elas começam a se interligar. E daí, conforme elas vão se interligando, elas apresentam características cada vez mais complexas, né? Elas vão se expandindo, assim como o próprio universo. Então, são algumas formas básicas da geometria sagrada que eu vou passar aqui com vocês. E o mais interessante é que essas formas a gente encontra elas em todos os reinos e em todos os universos. Então a primeira forma, que é super, né, conhecida, é o círculo, né? O círculo ou o número 1, né, que traz para nós a origem da criação, né? Quando a gente estuda Pitágoras, ele traz então formas baseadas do número 1 ao número 9, tá? Então, cada uma desse numeral tem uma forma atrelada a ele e tem um significado simbólico, né? Então, o círculo ele é infinito, né? Ele é o início de tudo, né? Ele foi originado a partir do vazio existencial, vamos dizer assim, da mente de Deus, né? Então, deu um boom ou Big Bang, como a gente conhece, e houve o surgimento de tudo que a gente conhece. Então, o círculo, então ele é infinito, ele é contínuo, ele é a conexão que nós temos com a fonte criadora, ele traz para a gente a sensação de eternidade, né, e da iniciação. Então, por exemplo, você vai iniciar um projeto novo, né? E aí você tá meio insegura e tal, e quer trabalhar alguma coisa disso em você. O que você pode fazer? Trabalhar com um círculo, né? Imagina, de repente, você dentro de um círculo, você desenhando um círculo, né? Tudo isso são dicas que eu passo, por exemplo, dentro de uma meditação. Você pode estar usando essas técnicas da geometria, tá? Depois a gente tem o quadrado. O quadrado, o que ele traz para nós? Ele traz a firmeza, né? A estabilidade, a proteção, o equilíbrio. Ele delimita, né? Toda vez que você faz o desenho de um quadrado, né? Você está delimitando aquele espaço. Então, veja, diferente do círculo, né? Você pode fazer vários círculos, assim você cria o espiral, inclusive, né? Que traz essa questão do infinito. O quadrado não, é como se você colocasse numa caixa, né? Então você está limitando. Então, por exemplo, assim, não posso, estou com um projeto novo, não posso pensar num quadrado, mas eu preciso de força para seguir em frente, porque estou passando por muitos desafios. Eu preciso de estabilidade, eu preciso me equilibrar, eu preciso estar firme na minha decisão. Posso trabalhar com o quadrado. O hexágono, um outro símbolo, né? Que a gente falou lá, a estrela de Davi, ela é um hexágono, né? Então, o Merkaba também tem 6 pontas, então é um hexágono. Então, o que ele traz para a gente? Traz proteção, traz reequilíbrio de energia, consolidação, união do coração e da mente, né? Então, é um triângulo virado para cima e um triângulo virado para baixo, né? Essa é a forma do hexágono ou do Merkaba, né? Então você pode também se visualizar dentro desse símbolo, né? Então você está recebendo ali toda a proteção que você precisa para seguir em frente. O triângulo. O triângulo é a forma relacionada com a espiritualidade, corpo, mente, espírito, pai, mãe e criança, né?
Então, ele trabalha o poder da criação, o poder de você renascer, é a conexão que você tem com a divindade. É quando você quer fazer uma viagem astral, geralmente você se coloca dentro de um triângulo. Porque se você for olhar o Merkaba, né, ele é um triângulo voltado para cima com um triângulo voltado para baixo. E a palavra Merkaba significa o nosso próprio veículo interdimensional, né? Então, o triângulo ele traz essa junção, né, dessas energias, né? Total, porque o vértice de cima ele está ligado com a espiritualidade. Então é corpo de um lado, mente do outro lado e a conexão com o espírito em cima, né? Então o quanto para eu me conectar com a minha espiritualidade, eu preciso estar com o meu corpo bem e com a minha mente bem, né, em equilíbrio para que eu me conecte com a espiritualidade. Então, percebe? Então é um símbolo realmente muito forte que a gente pode estar utilizando também para, principalmente nessa etapa de criação, né? E na etapa da espiritualidade. E por que na etapa de criação? Porque é a ligação com o espírito, né? Se eu estou com o meu corpo em equilíbrio, a minha mente em equilíbrio, juntando os dois, eu me conecto com a espiritualidade. E da onde vem toda a minha criação? Através da minha intuição, né? Então, o triângulo é um símbolo incrível para a gente estar usando se a gente quer trabalhar em nós um pouco de criatividade também, né? A espiral é o início de tudo, né? A espiral ela é originada da proporção áurea, a gente vai falar um pouquinho da proporção áurea mais para frente. E esse movimento, né, do ir e vir em formato espiral traz para nós traz do centro, por exemplo, do centro da Terra em formato espiral, eu expando para o cosmos, ou do cosmos eu ancoro energia na Terra, né? Essa irradiação ou liberação de energia. Então esse formato de espiral ele traz isso, é um movimento. O espiral você nunca está no mesmo lugar. Você está fazendo movimentos circulares, mas você está subindo, né? Você está ascendendo. Então é um símbolo bem importante também para a gente estar trabalhando essa questão de expansão na nossa vida. E aqui que eu falei, né, a proporção áurea ou a sequência de Fibonacci, né, como tem muitas informações sobre isso. Aquilo que eu já falei no início, o universo é feito de números. A espiral, ela vem dessa proporção áurea, né, que são cálculos matemáticos. Então, quando a gente fala a geometria é matemática pura, é isso que a gente está falando. E aqui eu coloquei algumas imagens, né, que dá para você ver. Ó, a orelha humana, o rabo do pavão, o chifre de um animal, uma flor, o rosto de um felino, né, a imagem de um furacão. Tudo isso é proporção áurea. Então, a proporção áurea, ela vem, né, ela surgiu através da sequência de Fibonacci, que na verdade foi um matemático, né? Foi um cálculo matemático. A sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, o qual correspondem em cada termo a soma dos dois termos anteriores. Então, 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 dá 5. 3 mais 5 dá 8. 5 mais 8 dá 13. E assim sucessivamente, né? E quando qualquer número da sequência é dividido pelo número que está precedente a ele, o resultado vai ser sempre 1,618803, ou seja, é um número φ, é um número de ouro que a gente chama, né? Então é realmente muito interessante, né? Se eu pegar isso, essa conta se dá assim, ó. Se eu pegar o 3 dividir por 2, vai dar 1,61. Se eu pegar o 2 dividir por 1, vai dar 1,61. Né? Então foi um experimento, né, que Leonardo de Pisa fez e ele chegou nessa conclusão. Ele estava estudando coelhos
na procriação de coelhos, e na verdade ele chegou na proporção áurea, ele chegou no número Φ, que é um número de ouro. Então, quando você pega muitas construções antigas, principalmente na Grécia, você vê que segue essa sequência, né? O Partenon tem essa sequência nas estruturas. Se você pegar o crescimento das árvores, dos galhos das árvores, é exatamente essa sequência, entendeu? Então, assim, tudo na natureza, tudo que a gente conhece, tudo que a gente vê, segue a proporção áurea, segue a sequência de Fibonacci. Então, a proporção áurea, então, ela foi apelidada como impressão digital da criação. Por quê? Porque tem muitas coisas, né, no nosso entorno que são baseadas nela, inclusive o nosso DNA. Então, se a gente olhar o nosso DNA, ele é uma verdadeira espiral, né? Que ele se mexe assim, ele vai se formando assim, e quando a gente faz os cálculos, é exatamente essa proporção que a gente encontra. E aqui alguns símbolos básicos, né, dentro da geometria sagrada. Então a gente tem a flor da vida, a gente tem o cubo de Metatron, a gente tem a semente da vida, a gente tem o Siri Yantra, a Vesica Piscis, a árvore da vida, né? E por aí vai, o Merkaba, ou o tetraedro, né? A estrela tetraédrica, o pentagrama, né? E muitos símbolos aí que fazem parte do nosso inconsciente coletivo. Então, vou falar um pouquinho para vocês da Vesica Piscis. Vesica Piscis é um símbolo primordial e talvez um dos mais importantes dentro da geometria sagrada, porque ele é considerado realmente um grande arquétipo, né? A Vesica Piscis, ela consiste, então, de 2 círculos interseccionados no centro. E nessa intersecção do centro, a gente tem a origem da criação. É a energia masculina e feminina. Enquanto que o círculo é a unidade, né? A Vesica Piscis é a junção, então, de 2 círculos, né? Que se unem e forma um terceiro. E se a gente olhar aqui, ó, a gente tem a formação de um triângulo aqui, ó, né? Se a gente pegar aqui de baixo, que aqui não dá para fazer muito bem, mas e seguir as linhas aqui, ó, formou a terceira forma, que é o triângulo, tá ok? Então, é realmente super incrível a geometria, né? É uma coisa muito mágica. Então, você tem da unidade você tem a energia masculina e a energia feminina, e quando essa energia masculina e feminina se junta, ela forma uma nova forma, que é a energia emocional, a energia mental e a energia espiritual, formando assim o triângulo. Então, a Vesica Piscis é uma forma muito forte para você trabalhar questões da criação, tá? Então aqui é um outro símbolo, né, que é muito conhecido, né, que é realmente a flor da vida. A flor da vida, a gente percebe que tem várias formas dentro dessa forma, né? A flor da vida é conhecida como o útero da criação, que a partir daqui se originou tudo que a gente conhece, né? Para chegar na flor da vida, o início é o ovo da vida, depois o fruto da vida, ele vai se expandindo até chegar nesse desenho que a gente conhece, que é a flor da vida. Então, dizem, né, que ela é tão antiga quanto o próprio tempo. A flor da vida é um exemplo dos mais importantes dentro da geometria sagrada. Ela representa, então, o tempo e o espaço e abrange todos os principais elementos básicos da vida. Então, ela é composta por 19 círculos sobrepostos que criam pétalas semelhantes a uma flor. Então, aqui nós temos um círculo, aqui temos outro círculo, outro círculo, outro círculo. Tá vendo? São vários círculos que, interligados, formam essa flor, por isso chamado flor da vida. E esse desenho, ele é tão importante, né, que ele está gravado dentro do templo de Osíris, no Egito, e
dizem que é uma verdadeira obra de engenharia cósmica, né? Nesses pilares, cravados nesses pilares. Então, ninguém consegue explicar, né? Como que um templo que foi construído, sei lá, quantos anos antes de Cristo, né? Tem lá a tantos metros de altura cravado o desenho da flor da vida, né? São os mistérios aí que, se a gente talvez se permitir, a gente consiga acessar. E aqui as formas que existem dentro do desenho da flor da vida, né? Então aqui é bem interessante porque dá efetivamente para a gente perceber, né, que a flor da vida tem todos os símbolos básicos e os mais fortes da geometria tradicional, tá? Da geometria sagrada tradicional. Então a gente vem, olha, de uma unidade, né? A gente forma a Vesica Piscis. Aqui da Vesica Piscis, né? Ela vai expandindo, 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 e a gente tem a formação do fruto da vida. Do fruto da vida, a gente tem a árvore da vida, e da árvore da vida a gente tem a flor da vida, né? E da flor da vida a gente tem o cubo de Metatron, e dentro do cubo de Metatron a gente tem todos os sólidos platônicos. Então percebe? Dentro de uma única imagem eu tenho as imagens, os símbolos que compõem todo o universo, que sustentam a vida no planeta. Então, é muito mágico e muito incrível todas essas informações. Então, aqui eu trouxe para vocês o quê? Essa informação da flor da vida, olhando para a origem da criação, né? Então, o organismo cósmico baseado nessa origem da criação, que eu posso relacionar. Então, por exemplo, eu posso relacionar aqui o início de tudo com um óvulo, por exemplo. Aí, quando tem a junção, né, de duas unidades desse início, eu tenho a junção do óvulo com o espermatozoide. E aí, aqui, eu já tenho, né, o fruto da vida, porque ele vai passando por várias rotações. E aqui eu tenho a multiplicação celular, ok? E aqui eu já tenho ele mais expandido, e aqui muitas células, né? E aqui eu tenho o cubo de Metatron. Então, aqui eu tenho a formação, né, do planeta, ou a formação da pessoa em si. Então, e o que eu quero mostrar com isso? Que quando a gente pensa numa... Aqui ficou escondido por causa do vídeo, né? Mas quando a gente pensa numa rede energética, porque isso se iniciou aqui, né? Na criação, na concepção. Então, você que está me ouvindo agora, você é essa malha cristalina no seu físico, que é a mesma malha cristalina que está no planeta, que é a mesma malha cristalina que está no cosmos, né? Então, por aqui, a gente consegue realmente visualizar isso. E é incrível, né? E aqui, então, vamos falar um pouquinho do cubo de Metatron, né? Então, que também é o desenho que está dentro da árvore da vida. Então, a gente expande a árvore da vida. Desculpa. A gente está dentro da flor da vida. A gente expande a flor da vida. E dessa expansão da flor da vida, a gente consegue acessar a energia de Metatron. Então, Metatron, né? Esse cubo, ele é composto por 13 círculos, que é essa energia do feminino ligado por essas 78 linhas retas que representam o masculino, né? E Metatron é considerado um acelerador quântico,
né? E dentro de Metatron a gente tem os sólidos platônicos que ficam girando aqui. Então, já que a gente falou de acelerador quântico, vamos falar um pouquinho, né, de quântico e quantum, né? Então, quando a gente fala nessa unidade de medida, em quantum, né, ela mede a quantidade de energia eletromagnética que pode ser absorvida ou repetida. Então, quando a gente fala energia eletromagnética, é aquela energia que eu penso e que eu sinto, e que juntas elas geram uma energia e vão fazer com que eu cocrie alguma coisa. E se o meu pensamento não estiver na mesma linha do que eu sinto, a cocriação não acontece. Eu não gero essa energia eletromagnética suficiente para que eu aumente a minha frequência vibracional e assim eu cocrie aquilo que eu desejo. Né? Então, por que eu trouxe isso? Porque todo mundo fica falando de cocriação, né? Mas assim, a gente tem que entender o princípio dessa questão. Será que aquilo que eu estou pensando, que eu estou fazendo, que eu estou sentindo, está em ressonância com aquilo que eu desejo efetivamente? Percebe? Então, isso é um quantum de energia. Quanto mais eu alinhar a minha energia eletromagnética, mais energia eu vibro, mais energia eu gero e mais fácil eu chego aonde? No salto quântico, né? Que é você sair da onde você está e você subir um degrau, né? Energeticamente. Então, o que é o salto quântico? Em física e química acontece esse salto quântico, né, quando um átomo ele ganha energia. Quando um átomo ele ganha, então, um quantum de energia, ele faz com que esse movimento dos elétrons acelere, 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 e ele salta de nível. Né? Se a gente lembrar da nossa aula de química lá, a gente pode procurar sobre Linus Pauling. Né? Linus Pauling ele estudou os elétrons, né? Ele estudava os movimentos dos elétrons lá em 1800 e alguma coisa. Então, o salto quântico é isso, é quando um elétron ele recebe tanta energia, que ele sai de uma órbita e consegue pular para outra órbita. Né? E aí a gente tem essa questão dessa magia do salto quântico, né? Pois nós, como indivíduos, conseguimos dar esse salto quântico quando a gente consegue aumentar a nossa frequência vibracional. E como que a gente aumenta a nossa frequência vibracional? Quando a gente alinha o que eu penso, o que eu sinto com o que eu faço, né? Aí eu tô com a minha vibração super elevada e eu estou dando saltos quânticos na minha vida. Então, por que eu falei tudo isso? Porque então o cubo de Metatron ele trabalha toda essa energia, porque ele acelera os elétrons que proporcionam esse salto quântico. Então, assim, gente, essas formas geométricas a gente pode usá-las da forma como a gente bem entender, da forma como a gente quiser, né? E assim, tem um livre-arbítrio nisso tudo. Eu posso usar tanto para o bem quanto para o mal, né? São escolhas, são pontos de vistas e tá tudo bem, né? E assim, dentro do cubo de Metatron, ele faz com que quando você intenciona dentro da imagem de um cubo, né? E você pode imprimir essa imagem de um cubo, você pode ter um cubo de Metatron na parede, né? E você pode meditar dentro dessa imagem com aquilo que você deseja, né? Então, ele vai despertando essas leis eletromagnéticas de dimensões superiores e vai canalizando para esse aqui e agora. Então, percebam que o cubo de Metatron, ele é um transmutador, né? Então, se ele acelera quanticamente esses átomos e essas moléculas, tudo pode acontecer mais rápido, né? Porque para nós aqui é importante o tempo. Em outras realidades, em outras dimensões, isso não existe. Mas para nós ainda é uma questão, né, a ser trabalhada. Então,
o cubo de Metatron, ele dispara essa energia que vai conectar com as nossas células mentais, porque para nós, como nós estamos na linearidade, nós precisamos ainda disso, né? E aí ele vai atuar no corpo mental, no corpo emocional e no corpo físico do nosso ser. Então, usem e abusem, né, dessa energia do cubo de Metatron na vida de vocês. E aqui, né, vamos falar então dos sólidos platônicos que compõem o cubo. Tá vendo? Em cada uma das vértices aqui do cubo, desse hexagrama, né, a gente tem um sólido platônico. Então, sólido platônico, porque quem descobriu ou nomeou essa energia foi Platão, né? E eles são considerados os tijolos da vida. São objetos tridimensionais primários e completamente simétricos, ou seja, eles têm ângulos iguais, né, entre os vértices. Os antigos gregos chamavam os sólidos platônicos de as 5 formas perfeitas e acreditam que eles eram os principais padrões por trás de toda a criação física. E a gente vai ver por quê. Ou seja, literalmente, tudo no universo físico é baseado nessas 5 formas, que se encaixam perfeitamente na afirmação grega de que os sólidos são os 4 elementos que sustentam o mundo físico, enquanto o quinto elemento, ou seja, o éter, a força vital, confere vida a tudo isso, tá? Então, essa é a informação sobre os sólidos platônicos. Então, a gente vai ver que cada um dos sólidos platônicos tem relação com os elementos da natureza, e o quinto sólido é o que junta tudo isso. Então, todos os sólidos, um cabe dentro do outro, né? E todos eles dentro dessa energia do éter. Então, aqui, né, a gente tem os sólidos platônicos, que são conhecidos como o tijolo da vida. Então, a gente tem o tetraedro, a gente tem o hexaedro, que é o cubo, o octaedro, que é esse losango, né? É uma pirâmide virada para baixo, uma pirâmide virada para cima, o dodecaedro e o icosaedro. Então, aqui, ó, o tetraedro, né? Ele é representado por essa figura de 4 faces. Ele representa o elemento fogo, é o elemento da criação, da destruição, da renovação, e é a cor vermelha. O cubo, né, é o hexaedro, é a terra, representa a estabilidade, né? Tá na cor verde. O octaedro representa o ar, representa a manifestação perfeita, a cor amarela, representa a intuição, né? Aqui tudo que está em cima está embaixo. Então, por isso essa intuição. Então, o octaedro é essa ligação, né, do inconsciente com o consciente, né? O dodecaedro são as 12 faces. O dodecaedro é a água, né? Então, é tudo aquilo que flui na nossa vida, né? É essa energia de fluidez. E o icosaedro é todas as faces em uma só, né? O icosaedro é o éter, é tudo aquilo que dá origem à vida, é tudo aquilo que expande na nossa vida. Então, é um exercício bem simples e bem legal aqui de fazer, é assim, você pegar e realmente desenhar, né, esses símbolos, porque você vai perceber naquele que você tem mais dificuldade de fazer, é aquilo que você está precisando mais trazer para a sua vida. Então, por exemplo, se eu preciso realmente trazer renovação, se eu preciso criar uma coisa nova, se eu preciso soltar uma coisa que tá pesado e daí com isso eu não consigo dar o passo que eu preciso. Como seria trabalhar o fogo na sua vida, né? Como seria trabalhar a cor vermelha? Como seria trabalhar o tetraedro? O tetraedro é uma grande pirâmide vista de cima, né? Eu preciso de terra, de estabilidade, eu vivo voando, né? Eu vivo lá só intuindo e não coloco nada em prática. Então, como seria trazer o cubo para a sua vida, né? Trabalhar essa energia da terra. Ou assim, eu só fico manifestando, fico intuindo e não fico na presença, né? Então, trabalhar o octaedro.
ou assim, eu tenho uma dificuldade de trabalhar as minhas emoções, né? Então, dodecaedro, trabalhar essa questão da fluidez, deixar com que as coisas fluam também com mais leveza. E o icosaedro é o éter, é a junção, né, desses 4 elementos. Então aqui você pode trabalhar qualquer um desses símbolos, né, baseado nessas informações. E aqui a gente já está chegando no finalzinho, né? E aqui é a relação dos sólidos platônicos com os nossos chakras, né? Então, olha só, né? Aqui a energia da Terra, né? O hexaedro trabalhando aqui no chakra básico, né? A água do icosaedro trabalhando no chakra sexual, né? O plexo solar trabalhando o fogo do tetraedro. No coração, a gente pode trabalhar a Mérkaba, né? A estrela tetraédrica, né? Que é o amor. No chakra da laringe, a gente vai trabalhar o octaedro, que é o ar, né? A gente libera aqui para comunicar, né? No terceiro olho, a gente trabalha o dodecaedro, quer dizer, o éter, a junção de todos esses elementos, e aqui no chakra da coroa a gente trabalha essa abertura, né? Abertura para a luz, para essa divindade de tudo que é. Então, assim, isso era o que eu queria falar um pouquinho de geometria com vocês. Tem muito mais coisa para ser falado de geometria sagrada, né? Muitas coisas se abriram na minha vida depois que eu comecei a estudar a geometria sagrada, a trazer ela para a minha vida cotidiana, diariamente. E então esse é um convite que eu faço para vocês. Se vocês se interessaram, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, né? Tem aqui. Eu sou Cibele Vicino Oficial. Tem no canal do YouTube vários vídeos também sobre isso de geometria sagrada e de autoconhecimento, porque eu não posso falar de geometria sagrada se eu não falar de autoconhecimento, porque as formas elas são curativas, né? E aqui tem o site, né, onde tem maiores informações, tem alguns cursos lá que eu dou, uns workshops, então sempre sobre esse tema, de geometria sagrada e autoconhecimento. E é isso, um prazer imenso ter estado aqui com vocês e espero que tenha sido contribuição e a gente se vê aí nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.